Good. So, this morning I was talking about the role of religion in our understanding of the environmental crisis today. Hoje de manhã eu falei sobre o papel da religião na nossa compreensão sobre a crise ambiental hoje em dia. And I was asking the question, why is it that religions that believe in the sacredness of creation, the sacredness of nature, are not more active in defending the environment? E eu estava perguntando por que é que as religiões que acreditam na sacralidade da natureza não são mais ativas para salvar e defender o meio ambiente. You would think that this would be a universal cause that would touch the very heart of religious feeling and religious consciousness. Podemos pensar que isso é um assunto que tocaria o coração mais profundo de todos os sentimentos religiosos, da consciência religiosa. Of course, religious leaders make the same statements, the same kind of platitudes as politicians about the environment. É claro, os líderes religiosos acabam fazendo as mesmas afirmações e falando das mesmas platitudes que os políticos a respeito do meio ambiente. But there seems to be a lack of connection or a lack of engagement at a deep, passionate level. Mas parece haver uma falta de engajamento, de ação que complemente aquilo que eles falam. So what does this tell us about the kind of religion that we have developed into in this period of history? O que isso nos diz sobre o tipo de religião que nós desenvolvemos neste período da história humana? The sociologists and the anthropologists tell us that religion does not begin with belief. Os sociólogos e antropólogos nos dizem que a religião não se inicia com a crença. It's not, first of all, about explaining the way the world is or why things happen. Não é, em primeiro lugar, uma coisa para explicar a maneira que o mundo funciona ou por que as coisas acontecem como acontecem. Religion seems to begin with ritual. Parece que as religiões todas se iniciaram com um ritual. And ritual is primarily about expressing our relationship to each other and to the world around us. E o ritual serve, em primeiro lugar, para expressar a nossa relação entre nós, uns com os outros, e com Deus. This is different from the way we were led to believe, that we perhaps thought that religion began with revelation, that this belief system was delivered to us ready-made, and that we developed rituals to support it or express it. Isso é diferente daquilo que nós costumávamos achar, que as religiões elas foram apresentadas, houve um código que foi apresentado e pronto para nós, uma grande revelação, e depois se desenvolveram os rituais para expressá-la. But in fact, that seems to be not the case in all human societies throughout history. Mas em nenhuma sociedade humana através da história isso aconteceu. This is perhaps also why rituals, of course, rituals change, like everything else in the world. Rituals change, but they are very resistant to change, much more resistant to change than beliefs. We change what we believe more readily than we change our ritual forms of expression.
É claro que os rituais mudam ao longo da história, mas eles são muito mais difíceis de se modificar. Nós mudamos as nossas crenças muito mais fácil e rapidamente do que mudamos os rituais. And exploring this point of view may help us to understand our own relationship to the rituals of our traditions, to the sacraments especially. E entender esses pontos de vista nos ajuda muito mais a entender a nossa própria relação com os nossos rituais, especialmente no nosso caso, com os sacramentos presentes na nossa tradição. Most church leaders will measure their success or failure institutionally by the numbers of people who go to church, especially on Sundays. A maior parte dos líderes religiosos consideraria um sinal do seu sucesso ou do seu fracasso o número de pessoas que vão a um serviço religioso, especialmente nos domingos. And I think for many church leaders, this is the natural measure of their church's success or failure. Eu acho que para muitos líderes religiosos, essa medida é a medida natural do seu sucesso ou sua falha como líderes religiosos. This is not necessarily how the people feel. Mas não é necessariamente assim que as pessoas se sentem. As we saw from the statistics this morning, Brazilians like to move around through different churches and different religious organizations. Como nós vimos hoje de manhã, os brasileiros gostam muito de andar por aí com relação à sua religião ou com relação às suas igrejas. Eles vão de uma igreja para outra. Church leaders don't like that, of course. E é claro que os líderes religiosos não gostam disso. Church leaders are like an airline that want to make you fly with them and give you mileage points to make you loyal. Os líderes religiosos são como as linhas aéreas. Elas querem fazer você voar com eles sempre, então por isso elas dão milhagem para você ser fiel a elas, ser leal. But I think we are clearly in a new situation, a new era, a new culture. Mas eu acho que está muito claro para nós que nós nos encontramos numa nova situação, numa nova era e numa nova cultura. And we can no longer measure religious life in that way. E nós não podemos mais medir a vida religiosa dessa forma. This was evident in a surprising result of a survey in Australia recently of Australian children, young people who had been through the Catholic school system, and they were asked, do you feel you have a Catholic identity? And a surprisingly large number of them said yes. Isso foi uma surpresa com uma pesquisa que foi feita na Austrália recentemente, em que se perguntava aos jovens que haviam estudado em escolas católicas se eles se sentiam com uma identidade católica. A maior parte deles disse que sim. But then the second question was, do you go to Mass on Sunday? And about 2% said yes. Mas a segunda pergunta foi, você vai à missa aos domingos? E apenas 2% responderam que sim. Now that's very confusing, I think, to a traditionally minded bishop or parish priest. But it expresses very well the kind of religious consciousness which is developing today. Eu acho que isso pode ser muito confuso na mente mais tradicionalista de um bispo ou de um pároco ou de um padre hoje em dia, mas expressa muito bem o tipo de identidade religiosa que existe no dia de hoje. So,
Does this mean that we are no longer in need of ritual, the Sunday Mass ritual? Have we developed, evolved beyond that? Isso será que significa que nós não precisamos mais dos rituais, que a gente deve parar de ir à missa aos domingos, que a gente se desenvolveu até um ponto superior e fomos além disso? You could understand how older people still go to Mass on Sunday because this is what they've been doing for 50 or 60 years. Dá para entender por que as pessoas mais velhas vão à missa no domingo, porque é isso que elas têm feito há 50 ou 60 anos já. But younger people seem not to be nourished or stimulated or enriched by that practice. Mas os jovens parecem não se sentir nutridos ou estimulados por esse tipo de prática. And I think as Christian meditators, this is something we should take some time to consider. Mas eu acredito que, como meditantes cristãos, isso é algo que a gente deve considerar com mais cuidado e por mais tempo. As I said, ritual is a very ancient aspect of human society and precedes the mythic or narrative stage of consciousness. Como eu disse, o ritual é um aspecto muito central das sociedades primitivas e ele precede até mesmo o estágio mítico ou narrativo da consciência. Practice precedes belief in human development. A prática procede à crença no desenvolvimento humano. Precedes. Precede, que eu falei. Practice precedes, comes before Precede. belief. Desculpa, eu achei que eu tinha falado precede. Okay. Daily life is still, our daily life is still saturated with remnants of ancient ritual. A nossa vida diária ainda está cheia de reminiscências dos rituais. Usually we are so familiar with them we don't recognize that they are rituals. Nós normalmente estamos tão familiarizados com eles que a gente nem os reconhece como rituais. The most obvious one is the handshake. E um dos rituais mais óbvios é o aperto de mão. This seems very universal, and it was, for the Greeks and the Romans, it was a symbol of faith and trust. Parece ser um gesto universal e para os gregos e romanos isso significava era um gesto de confiança e fé. And it's still a very powerful, very expressive ritual. E ainda é um ritual muito expressivo, muito poderoso. If you don't shake hands with somebody, that says a lot. If you refuse to shake hands with your opponent politically, that says something very explicit. Se você se recusa, por exemplo, a apertar a mão do seu rival politicamente falando, isso diz muita coisa. You can shake hands with both hands and very warmly and emotionally, or you can shake hands in a very English way like that. Você pode apertar a mão de alguém com as duas mãos, muito calorosamente, apertar bem apertado, ou pode apertar assim, como é bem em inglês. And it's an example of the fact that ritual is always physical. E é um exemplo do fato de que os rituais são sempre físicos. It touches and changes us through all the aspects of our being. Ele nos toca e nos modifica em todos os aspectos do nosso ser. One of the first things we learn in meditation is that when we perform the little ritual of preparing to meditate, we sit upright with our back straight, our hands on our lap or on our knees, and relax the body. Uma das coisas que nós aprendemos quando estamos aprendendo a meditação é a preparação, é o pequeno ritual de preparação para a meditação. Nós devemos nos sentar com a coluna ereta e colocar as mãos sobre o colo ou sobre os joelhos. If we want to be
who we have to be physical. Se nós quisermos ser quem nós somos, temos que ser físicos. And ritual also requires bodily presence. You can videotape a wedding, but you can't get married on Skype. E o ritual sempre exige uma presença física. Você pode, por exemplo, filmar uma cerimônia de casamento, mas não dá para se casar via Skype. And according to canon law, I think you're not allowed to hear confession over the phone. E, de acordo com o direito canônico, não é permitido você se confessar por telefone. So we begin perhaps to see how the rituals of our life and the rituals of our religious tradition might relate us or not relate us to the physical environment that we are part of, to nature. É assim que nós podemos verificar como é que os rituais da nossa vida podem nos fazer nos relacionar ou não nos relacionar com o ambiente. If our rituals have become so rigid and so formal that they do not allow a flexible, free physical expression, then that ritual is not performing its function. Se os nossos rituais se tornaram rígidos a ponto de não permitirem certa flexibilidade na nossa maneira como nós os fazemos, isso quer dizer que eles deixaram de significar aquilo que eles tinham que significar, deixaram de cumprir sua função. And in fact, the way we usually celebrate the Eucharist is rather sort of abstract, rather unphysical. E, na verdade, a maneira como nós celebramos a Eucaristia é bastante abstrata, ela é bastante não física. Of course, rituals have to have rules. Claro que os rituais têm que ter regras. Like games have to have rules. Assim como os jogos têm que ter regras. But the rules of a game are meant to help you to play the game better. Mas as regras de um jogo existem para ajudar você a jogar melhor. And similarly, the rules governing ritual should be designed to help the ritual perform its role to the full. Assim, da mesma forma, as regras que regem um ritual devem ajudar o ritual a cumprir o seu papel. And this, I think, is maybe at the heart of the problem of the church in its sacramental, or in its sacramental failure, in many parts of the world anyway, to attract or involve certainly the younger generation. E eu acho que isso diz muito sobre a nossa Igreja Católica, sobre o fracasso sacramental, vamos dizer assim, que está ocorrendo em muitas partes do mundo, que impede as pessoas mais jovens de se atraírem para ela. Now, in traditional societies, we're introduced to rituals as children. Nas sociedades tradicionais, nós somos apresentados aos rituais durante a infância. It's one of the skills that we learn as we grow up. É uma das habilidades que os rituais são uma habilidade que nós aprendemos quando crescemos. And as with other skills that we have to learn in order to use modern technology, the computer, or to drive a car, it takes some time and effort to learn those skills. E assim como acontece com as habilidades que nós temos que aprender para dirigir ou para usar o computador, as habilidades tecnológicas, leva um tempo até que nós possamos aprender a habilidade do ritual. But if we persevere, if we continue to practice those skills, then eventually they become second nature.
Mas se nós perseverarmos e usarmos o nosso tempo para nos aperfeiçoar nessas habilidades, depois elas acabam se tornando como uma segunda natureza para nós. We don't have to think about them or explain them to ourselves. Não temos que expressar os rituais para nós, perdão, não temos que explicar os rituais para nós mesmos. But now, sometimes when you have a special liturgy, the church or the priest will have to explain to people the meaning of the different symbolic actions that are taking place. Mas algumas vezes, quando há um ritual mais especial, o padre tem que explicar o significado dos símbolos para a Assembleia. We cannot learn a ritual or to be part of a ritual without intense attention. Nós não podemos aprender um ritual ou nos tornarmos parte de um ritual sem atenção. That's what makes it possible to do something naturally. É isso que torna possível nós fazermos alguma coisa naturalmente. And in fact, of course, this is true of meditation as well. Logicamente, isso também é verdade no caso da meditação. For many people today who do not take part in religious ritual, or very rarely, their meditation is perhaps the most ritualistic or the most spiritual ritual of their day. Para muita gente que não se considera religiosa ou não tem uma prática religiosa institucional hoje em dia, a meditação é o ritual mais espiritual que eles podem fazer na sua vida diária. And most people who meditate regularly will have developed a kind of ritual for their morning and evening meditations. E a maior parte das pessoas que medita regularmente desenvolve um ritual para as suas meditações diárias de manhã e à noite. Or a weekly meditation group also is part of that ritual. Um grupo semanal de meditação também é parte desse ritual. And it may contain its own particular little rituals as well. E esse grupo pode conter também os seus próprios pequenos rituais particulares. And by ritual here, I just mean simple acts that we repeat in order to get into the mood or get into the work more quickly. Por ritual aqui, eu quero dizer alguns atos que nós repetimos para poder entrar mais no espírito da coisa, ou então fazer o nosso trabalho mais rapidamente. We could almost say that the saying of the mantra is a sacred ritual. Podemos quase dizer que a repetição do mantra é como um ritual sagrado. A kind of interior sacrament. Um tipo de sacramento interior. And by repeating the mantra, we allow it to become second nature to us, to sink into the heart, into the deeper level of consciousness. E ao repetir o mantra, nós permitimos que ele se torne como a nossa segunda natureza, que ele penetre mais no nosso coração. So that it, in a sense, repeats itself deep within our consciousness during the day and even during sleep. E isso acaba acontecendo, ele se repete durante o dia para nós, mesmo durante o nosso sono. Isso acaba se tornando parte da nossa vida diária. And people who have, those of us who have practiced meditation long enough to experience that will say how it changes the way you live, changes the way you respond to situations in life. E a maior parte das pessoas que medita já há algum tempo vai poder afirmar para vocês como isso muda sua maneira de viver e como isso muda a maneira de encarar os eventos da vida diária.
So when you're chopping the vegetables, or you're sitting in the dentist's waiting room, or you're waiting for a plane, the mantra quite naturally sounds in your heart, and you become aware of the prayer of Christ within you. Então, quando você está picando os legumes na cozinha, ou quando está na sala de espera do dentista, ou esperando um avião no aeroporto, de repente você vê brotar aquele mantra muito naturalmente e você se torna consciente da presença de Cristo dentro de você. The prayer of Christ. Da oração de Cristo dentro de você. So we feel ourselves at one with the nature of Christ within our own being. Nós nos sentimos um com a natureza de Cristo dentro do nosso próprio ser. Now, this is a wonderful gift. It's the gift of prayer, and there is no pill yet invented that can give you this grace. Este é um dom maravilhoso, que é o dom da oração, e não foi inventado nenhum remédio ainda, nenhum comprimido que possa nos dar essa graça maravilhosa da oração. But it has to be learned. Mas tem que ser aprendido. It's a ritual that has to be practiced. É um ritual que deve ser praticado. And we have to practice it with our whole being, our body, our mind, and our spirit. E tem que ser praticado com todo o nosso ser, com o nosso corpo, mente e espírito. Now, what we're talking about with meditation is a kind of contemplative ritual that changes our life, enters into our life. Mas o que nós estamos falando aqui com a meditação é um tipo de ritual contemplativo que entra na nossa vida e muda a nossa vida. And this is different from the kind of external religious rituals that were and still are practiced by many people, but less and less, I think, in the secular world. Mas isso é diferente dos rituais externos que são praticados, ainda são praticados por algumas pessoas, mas aparentemente cada vez menos no mundo secular. In the not so distant past, perhaps, when an Irish woman got up in the house, she was the first person to wake up in the house, and her first job would be to light the fire, put the water on, prepare breakfast, and in each of these domestic rituals, she would say a prayer, a particular blessing or prayer, quite automatically and naturally. Num passado assim não tão distante, quando uma mulher irlandesa se levantava de manhã, ela era a primeira a se levantar. E quando ela ia acender a lareira ou colocar a água para esquentar ou preparar o café da manhã, ela dizia uma bênção junto com cada uma dessas atividades diárias, e uma bênção que vinha quase que automaticamente. I doubt whether there are many people in São Paulo or Rio or London who do that on an ordinary daily basis. Eu duvido que haja muita gente em São Paulo ou no Rio ou em Londres que faça isso diariamente. The first ritual of the morning for many people is to turn on the TV. O primeiro ritual da manhã para muita gente é ligar a televisão. And there's no time to say prayers, certainly even not to meditate for many people, just to rush and get to work on time. E não tem muito tempo para as pessoas não têm muito tempo de dizer uma oração, nem de meditar, elas têm que se levantar e sair correndo para o trabalho. Now remember, ritual is a physical experience. Mas lembrem-se que o ritual é uma experiência física. It relates us to our own bodily reality, but also to the physical world around us. Ele nos relaciona com a nossa própria realidade corporal, mas também com o mundo físico ao redor de nós. When we practice a ritual with other people, we feel embodied. We feel that we feel solidarity with that group.
Quando nós praticamos um ritual juntamente com outras pessoas, nós nos sentimos incorporados a esse grupo. A football match or a rock concert is similar, is a kind of a ritual in that respect. Num jogo de futebol ou num show de rock, existe um certo nível de ritual. But if our lives lack, as they do today, I think, this level of spiritual or deeply religious ritual, what effect does that have on our sense of relationship to the physical world, the environment? Mas se como falta para nós contemporaneamente uma dimensão espiritual para os nossos rituais hoje em dia, como é que isso afeta a nossa relação com o mundo físico, com o ambiente? Especially if we are living in a concrete jungle. Especialmente se nós moramos numa selva de concreto. Nature is something that we feel is outside of the city, or something we usually only look at on television or on holidays. A natureza se torna uma coisa que nós pensamos estar fora da cidade, ou uma coisa que nós vemos somente na televisão durante os dias livres. And nature, certainly in the tourist business, becomes something that we have to be protected from. E especialmente na indústria turística, a natureza vira uma coisa contra a qual nós temos que nos proteger. When I told people that I was going to the Amazon, all the advice I got was fear-driven. I mean, it was kind of people to be concerned, but it was all, be careful of the snakes. Quando eu falei para as pessoas que eu estava indo para a Amazônia passar um tempo lá, todos os conselhos que eu recebi foram gerados pelo medo. Don't swim in the river. Não, cuidado com as cobras, não nada no rio. Watch out for spiders. Fica atento com as aranhas. So, and when I came back and I tell people where I was, then very quickly they tell me their stories, and their stories are also focused very often on fear, but often a fear that's based on things they've seen on television, rather than because they probably haven't been there in person. E quando eu conto para as pessoas onde é que eu estive, logo elas vêm me contando as histórias delas, e as histórias todas também se relacionam com medo, mas com medo que provavelmente veio daquilo que elas tinham visto na televisão, porque elas não estiveram lá. So the point is that in our modern culture, for many reasons, but including the loss of a vital ritual life, we feel often disconnected from the natural world. E para muitas pessoas hoje em dia, por causa dessa perda da vida ritual, elas se sentem desconectadas do mundo natural. Well, that the natural world is there to be defeated or dominated or, of course, exploited. Ou então, achamos que o mundo natural é alguma coisa que está lá para ser conquistado, ou dominado, ou mesmo explorado comercialmente. Now, ritual is so embedded in human consciousness that it cannot be excluded. O ritual é algo tão embrenhado na nossa consciência humana que não pode ser excluído. I think it is more deeply embedded in us than the spoken word. Acho que está mais embrenhado ainda do que o mundo falado, do que a palavra falada. And there have been religious movements or social movements that have tried to
exclude or reject ritual altogether as something superstitious or something magical. E há religiões que tentaram excluir todo o ritual possível, como se fossem rituais fossem mágica ou feitiçaria. But whenever we have driven ritual out of our lives through the front door, it comes back through the back door. Mas sempre que a gente expulsa os rituais da nossa vida através da porta da frente, eles voltam pela porta dos fundos. It always amuses me when I meet former Christians who are now Tibetan Buddhists. Eu sempre acho divertidíssimo quando eu encontro ex-cristãos que viraram budistas tibetanos. But if you took them to a Catholic mass, they would dismiss or feel disconnected. They would think it was all just sort of empty ritual, or they wouldn't connect with it. Se você os leva a uma missa, eles vão se sentir desconectados, achar que é um monte de ritual vazio, enfim, não se conectam com o ritual. But their Buddhist practices, their Buddhist forms of prayer are filled with hocus pocus, or I'm going to say hocus pocus, but full of physical rituals and objects that are very sacramental, but they find easier to accept than the Christian forms. As práticas budistas são repletas de rituais, movimentos, objetos, e que são muito sacramentais. Só que eles acham que é muito mais natural aquilo do que o ritual cristão. So the question is, for religion today, are we in a new era, in a new evolutionary moment for religion and for consciousness? A questão para nós hoje, atualmente, para a religião, como nós estamos nesse estágio de evolução da consciência. Some of the greatest Christian theologians and thinkers of our time have said that they feel that Christianity of the future will be a mystical religion, a contemplative spirituality, or it will not exist at all. Alguns dos grandes teólogos da Igreja Católica dizem que acham que o cristianismo do futuro vai ter que ser místico e contemplativo, ou então não vai mais haver cristianismo. Now, if that is so, then we are in the middle of this transitional moment. Se isso for verdade, nós estamos bem no meio desse momento de transição. We look backwards and forwards at the same time. Nós estamos olhando para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. There are some who are eager to go back to the past, and others who are not sure what the future may hold. Alguns estão loucos para voltar para o passado e outros estão incertos daquilo que o futuro nos reserva. So the last thing I'd like to say today is, first of all, the importance of recovering a good sacramental life in the church. Então, o que eu gostaria de dizer hoje, uma das coisas é sobre a importância de recuperar uma boa vida sacramental na igreja. John Main, in a little book called The Christian Mysteries, believed that we can only recover the meaning of the sacraments for the modern world through a contemplative spirituality. John Main, num livrinho que ele chamou de Os Mistérios Cristãos, diz que nós somente seremos capazes de transmitir o que os sacramentos querem dizer no mundo de hoje se nós vivermos uma espiritualidade contemplativa.
And certainly for me, and I think for many of you, perhaps meditation has helped us to understand and come to love the Mass and the rituals of our tradition. Certamente para mim e para muitos de vocês, muito provavelmente a meditação nos ajudou a voltar a amar a vida sacramental, a missa e a vida sacramental da igreja. And we see the sacraments not just as legal obligations that we are forced to participate in. Nós vemos os sacramentos não apenas como obrigações legais em que nós somos forçados a participar nos domingos, Or that we are excluded from for some technical reason of our marriage or something else. ou dos quais nós somos excluídos por alguma razão técnica do nosso casamento, por exemplo. And these rituals are not just social gatherings that come before coffee and cakes. E esses rituais não são simplesmente reuniões sociais que vêm antes do cafezinho com bolo. And they're not just fundraising opportunities. E também não são simplesmente oportunidades para angariar dinheiro. They are mystical experiences São experiências místicas that allow us to be who we are que nos permitem ser quem nós somos and to allow God to be who God is. e que permitem que Deus seja quem Ele é. And I think we can also add to this the idea that without a healthy spiritual ritual life, we cannot feel intimately part of the natural world around us. E eu acho que isso nos ajuda também a compreender que sem uma vida ritual saudável, nós não conseguimos nos sentir parte do mundo natural. We don't feel that our life is actually part of the life of nature, part of the great ecosystem. Nós não sentimos que a nossa vida seja parte da natureza ou do ecossistema de uma forma mais abrangente. And maybe one of the things we need to remember in recovering this consciousness, or in fact evolving into this consciousness, is the importance of play. E uma das coisas que pode nos ajudar a evoluir dentro desse nível de consciência é a importância da brincadeira. We notice play appearing in evolution in birds and mammals. Nós notamos a brincadeira aparecer na evolução tanto nos pássaros, no caso dos pássaros, como dos mamíferos. Particularly young animals. Especialmente os animais jovens. We've all seen dogs or puppies playing with each other. Vocês todos certamente já viram os cachorrinhos, os filhotinhos brincando uns com os outros. And play is not merely functional. E a brincadeira não é simplesmente funcional. It doesn't contribute to survival or to your food stock. Ela não contribui em nada com a sua sobrevivência, nem com o seu estoque de alimentos. It's done for its own sake because it is pleasurable. É feita apenas por causa do próprio prazer que proporciona. It imitates many of the features of ordinary life. A brincadeira imita muitas das características da vida diária, da vida comum. Fighting, competing, chasing, wrestling. Brigar, competir, perseguir. I don't know, you said more? Think of a football match, very competitive, but the world remains, well, for most people anyway, the world remains the same whatever the result of the football match. Por exemplo, os jogos de futebol, vocês podem pensar, tem uma boa dose de briga nos jogos de futebol, mas o mundo permanece o mesmo, não importa qual for o resultado da partida. During the game, it looks as if it's a matter of life and death.
Durante o jogo, dá a impressão que é uma questão de vida ou morte. There was a famous English football manager who said, what did he say? He said, of course, football is yes, football is not a matter of life and death. It is more important than that. Houve um famoso diretor de clube de futebol em inglês que falou assim: o futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais importante que isso. But I don't think I've ever heard of a mass suicide of the losing side. Mas eu acho que eu jamais ouvi falar de um suicídio em massa do povo que perdeu, time perdedor. So, play is serious, but it is also an offline activity. Portanto, a brincadeira é séria, mas também é uma atividade offline. It's something we do outside of the normal anxieties and stresses of ordinary life. É algo que nós fazemos fora das ansiedades e do estresse da vida normal. It's something that is done repeatedly. Se algo for feito repetidamente, It's only possible when other basic human needs are met. isso só é possível quando as necessidades básicas do ser humano são satisfeitas. And play is always always assumes an equality among the players. E a brincadeira sempre presume uma certa igualdade entre aqueles que brincam. Now, human beings are shaped by this same biological history. Os seres humanos todos dividem essa mesma história biológica. We also take time off to play. Nós também separamos um tempinho para brincar. If we don't, we become overstressed, depressed, neurotic, even suicidal. Se nós não fizermos isso, nós muitas vezes ficamos deprimidos, neuróticos, estressados e às vezes até desenvolvemos tendências suicidas. A major feature of modern urban life. Que é uma das principais características da vida urbana moderna. So as I've been saying, we can see ourselves in the natural world. Como eu disse, nós podemos nos enxergar dentro do mundo natural. We can see the natural world in ourselves. E podemos ver o mundo natural dentro de nós. And this vision, this teoria, this vision is what enables us to feel responsible and caring for the natural world. E é essa visão, essa teoria que nos permite sentir responsáveis pelo mundo natural e cuidar deles. But also we have evolved to a higher level of consciousness. Mas ao mesmo tempo nós evoluímos até um nível mais alto de consciência. As well as playing, we have also developed art. Assim como a brincadeira, nós desenvolvemos a arte. E o ritual religioso é uma forma de brincadeira, deveria ser, pelo menos. And I think this applies also to the deepest forms of prayer, to meditation itself. Eu acho que isso também se aplica às formas de oração mais profundas, à própria meditação. And I've been thinking of this over the last few years as I've seen the success of our work in teaching meditation to children. E eu tenho pensado bastante nisso nos últimos anos por causa do sucesso do nosso trabalho ao ensinar a meditação para as crianças. And I have often asked myself, why is it that children are so responsive to a very simple, short teaching on meditation? Eu sempre me pergunto por que as crianças respondem tão bem à simplicidade dos ensinamentos sobre a meditação.
And adults, of course, complicate it. E os adultos, obviamente, o complicam. We have a big struggle about the discipline of meditation, Nós lutamos com aquela disciplina da meditação, whereas children just do it. enquanto as crianças simplesmente meditam. And they like to do it, especially in a group with other children. Eles gostam de meditar, especialmente num grupo com outras crianças. And all kinds of children, all personality types in the class will, with a little bit of guidance, be able to meditate together. E todos os tipos de criança, todos os tipos de personalidade dentro de uma sala de aula, por exemplo, podem conseguir meditar juntos com um pouquinho de orientação. And isn't it interesting that about 70%, in some research we've done, 70% of the children who meditate once a day or several times a week in school say that they meditate on their own at home. E através de uma pesquisa que nós fizemos, nós descobrimos que 70% das crianças que meditam juntas na escola, seja uma vez por dia, seja algumas vezes por semana, elas dizem que meditam sozinhas também. So, and this has a unexpected influence on their parents. E isso tem uma influência inesperada nos pais deles. What happens when a parent goes into their child's room and instead of seeing them on their computer games, they see them meditating on their bed? O que acontece na cabeça de um pai ou mãe quando eles entram no quarto da criança e, em vez de ver a criança brincando com videogame ou no computador, veem eles sentadinhos na cama meditando? Or the couple who are having a fight, a marital fight in the kitchen, and suddenly turned around and noticed that their 9-year-old son was standing there watching them shout at each other. Ou então, o que acontece quando um casal está tendo uma briga conjugal na cozinha e olha para trás e, de repente, vê que o filho de 9 anos dele está lá assistindo, caladinho. And of course, they felt a bit ashamed, and then he looked at them and said, "You know, you ought to meditate." Claro que esses pais se sentiram envergonhados, mas aí o menino olhou para a cara deles e falou: "Sabe de uma coisa? Vocês precisam meditar." Now, some parents have gone to the teachers and said, "It's wonderful the effect that meditation is having on my children. Could you start a group for us?" Alguns pais chegaram até os professores das crianças e falaram: o resultado da meditação na vida do meu filho está sendo ótimo. Você podia começar um grupo para nós? But the point of this talking about children is to try to understand our meditation in terms of play, to understand that at its deepest level and at its most free level, prayer is a kind of spiritual play. Mas o propósito de eu estar falando sobre a meditação com as crianças é entender a meditação como ela pode ser vista no seu nível mais profundo como um tipo de brincadeira espiritual. And that is a fundamental insight into our Christian experience. Isso é um insight fundamental dentro da nossa experiência cristã. Instead of thinking of meditation and contemplation as something very elevated and very difficult and very esoteric, Em vez de pensar na meditação como algo muito elevado, muito difícil e muito esotérico. the children can help us to see that it is part of who we are. As crianças podem nos ajudar a ver que isso, a meditação, é parte de quem nós somos. And we cannot be fully who we are without it. E que nós não conseguimos ser totalmente quem nós somos sem ela.
And this explains why Jesus tells us, unless we become like children, at a higher level of development, but unless we become like children, we cannot experience the kingdom of God. E é por isso também que Jesus nos diz que, a não ser que nós nos tornemos como crianças, claro, com um nível mais alto de consciência, mas a não ser que nós não nos tornemos como crianças, nós não podemos experimentar o reino dos céus. And perhaps the most powerful medium through which the kingdom of God reveals itself to us is beauty. E talvez o meio mais poderoso como o reino dos céus se revela em nós é através da beleza. So tomorrow I'd like to finish off with some thoughts about beauty. Amanhã eu gostaria de encerrar com alguns pensamentos sobre a beleza. Obrigado.